Você abrir a sua Bíblia no Salmo 145. Je voudrais vous inviter à ouvrir votre Bible dans le psaume 145. Salmo 145. Psaume 145. Nós vamos ler o versículo 13. Salmo 145, versículo 13. Psaume 145, verset 13. Glória a Deus. Esperar você encontrar. E logo depois nós vamos ler o próximo Salmo 146, versículo 10. Ensuite, nous allons lire le 146, Já para verset você 10. ficar ligado aí, Pour para que não vous soyez abrir, prêts déjà. está praticamente na mesma página, né? Presque sur la même page. 145, 13. Quem achou, diga amém. 145, 13. Qui trouve dit Amen. Glória a Deus. A criançada vai lá para a escolinha. Les enfants vont aller à l'école. Glória a Deus. Vai lá. Deus abençoe. Deus usa a professora lá para Que abençoar Dieu vocês. utilise les professeurs pour bénir nos enfants. O teu reino é um reino eterno. O teu domínio estende-se a todas as gerações. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. Agora o 146, 10. 146, 10. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, é de geração em geração. Louvai ao Senhor. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Glória a Deus. Amém. Glória Você a pode Dieu. dar glória a Deus por esse Vous texto? pouvez donner gloire à Dieu pour ce texte. Irmãos, agora eu queria que você levantasse com muita fé a sua mão Je voudrais que tu lèves ta main avec beaucoup de foi para orar por mim. pour prier pour moi. Hoje eu preciso mais de oração do que nos outros dias. Aujourd'hui, j'ai besoin de plus de prières que les autres jours. Desde domingo eu estou muito gripado Depuis dimanche, je suis très enrhumé e hoje foi uma luta para vir para a igreja. et aujourd'hui, c'était une lutte pour venir à l'église. Mas eu venci, estou aqui. Amém? Mais j'ai vaincu et je suis ici. Então, Amen. quem vai falar com você hoje vai ser Deus. Qui va vous parler aujourd'hui, c'est Dieu. Porque de mim não dá para tirar nada. Parce que de moi, je n'ai rien à Amém? tirer. Então levanta sua mão e ora por mim. Lève aí. ta main et prie pour moi. Se você não sabe meu nome, me chame Fábio. Si tu sais pas son nom, c'est Pasteur Isso. Fabio. Abençoa a vida do pastor Fábio. Bénis la vie du pasteur Fabio. Abençoa a vida do Nicolas. Bénis la vie de Nicolas. Abençoa a vida do Gabriel, Bénis la vie de da Gabriel. Gabriela, do Lucas. Gabriela, de Lucas. Pai, nós não somos nada. Père, nous ne sommes rien. Nós não temos nada a oferecer. Nous n'avons rien à offrir, Seigneur. Tudo vem de ti, Senhor. Tout vient de toi, É o Seigneur. teu Espírito. C'est ton esprit. É a tua palavra. C'est ta parole. É a tua igreja. C'est ton église. É o teu reino. C'est ton règne. Nós não somos nada. Nous ne sommes rien. Portanto, entregamos tudo em tuas mãos. Pour autant, nous remettons tout entre tes Para mains. ser somente instrumentos. Pour être juste des instruments. Fala através da minha boca. Parle à travers de ma bouche. Usa-me como vaso. Utilise-moi comme vase. Como instrumentos nas tuas mãos. Comme instrument entre tes mains. Para ministrar a tua palavra. Pour ministrer ta parole. E que todos que chegaram aqui Que tous ceux qui sont ici possam receber uma palavra do Senhor puissent recevoir une parole du Seigneur e serem alimentados et être alimentés em o nome de Jesus. au nom de Jésus. Amém. Amen. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Irmãos, tem uma frase Mes frères, il y a une phrase que todos nós usamos que nous tous nous utilisons. e, de certa forma, até fazemos algumas orações com essa frase. Et des fois, nous l'utilisons dans les prières. É o fato do Senhor estar no controle. Le fait de dire que le Seigneur a le contrôle. Às vezes, quando nós vamos consolar alguém, Et des fois, quand nous voulons consoler quelqu'un, nós falamos, Deus está no nous lui controle. disons Dieu a le contrôle. Às vezes, quando nós vamos orar, Quand nous allons prier, nós oramos para que Deus tome o controle. nous prions pour que Dieu prenne le contrôle. Quando nós vamos conversar com alguém sobre um assunto bíblico, Quand nous allons parler à quelqu'un sur un sujet biblique, chegamos a algumas conclusões como tais: nous arrivons à certaines conclusions comme celle-ci. Deus está no controle. Dieu a le contrôle. Eu não sei você, mas já me aconteceu Et ça m'est déjà arrivé de fazer uma extensa oração de faire une grande prière com o objetivo de trazer Deus para o controle. avec l'objectif de donner le contrôle à Dieu. Ou seja, queria eu Que dizer para Deus assim: Senhor, tá tudo fora de ordem. moi je dise, Seigneur, tout est en E, désordre. portanto, quero entregar o controle nas tuas mãos. Et pour autant, je veux mettre le contrôle entre tes mains. Vai dizer que não parece a sua oração também. Est-ce que ça ressemble pas à ta prière, Você já ça? orou assim, eu sei que você já orou Je assim. sais que tu as déjà prié comme ça. Deus, o Senhor, olha, eu não estou entendendo nada. Seigneur, je ne comprends rien. Então assuma o controle dessa Alors situação. prends le contrôle de cette situation.
Outro dia eu estava ouvindo um ministro de louvor cheio da unção L'autre jour, j'entendais un ministre de louange plein de e ele foi l'onction muito feliz nas suas et il frases. était très heureux dans ses phrases. Ele estava dizendo assim, Et il était en train de dire que nós pedimos para Deus que nous demandons pour Dieu assumir o controle, d'assumer le contrôle, se assentar no trono, de s'asseoir sur le trône, governar. de gouverner. Deus governe sobre nós. Dieu gouverne sur nous. Mas ele disse, Deus continua no mesmo lugar. Mais il dit que Dieu reste au même endroit. Ele continua no trono. Il continue à être sur le trône. Ele continua governando. Il continue de gouverner. E a Bíblia diz Et la Bible nous dit que ele governa, o domínio dele se estende de geração em geração. qu'il règne de génération en génération. Ele reina eternamente. Il règne éternellement. Então, o correto dizer Alors le correct à dire é que Deus sempre está no est controle. que Dieu a toujours le contrôle. Na verdade, nós falamos assim. Et des fois nous disons ça. Claro que estou falando mais de mim do que de Je você, dis plus pour moi que pour toi. porque nós não estamos entendendo. Parce que nous ne comprenons pas. Mas o fato de não entendermos Mais le fait de ne pas comprendre, não significa que Deus não está no controle. ça signifie pas que Dieu n'a pas le contrôle. Na verdade, parece mais que ele está no controle Et en fait, on le dirait plus qu'il a le contrôle quando nós não estamos entendendo. quand nous ne comprenons pas. Porque quando eu estou entendendo sobre alguma Parce que coisa, lorsque je comprends quelque chose, eu tenho a impressão que estou dominando sobre aquilo. j'ai l'impression que je domine sur ça. Não é assim quando você está trabalhando? Ce n'est pas ça quand tu travailles. Enquanto é um mistério para Mais você, quand c'est un mystère pour toi, você diz assim, Senhor, me ajuda. et tu dis Seigneur, aide-moi. Mas depois que você desvenda o mistério, Mais après que tu trouves le mystère, você já domina sobre aquele assunto. tu domines déjà ce sujet. De repente você já é um governador daquela Et história. d'un seul coup, tu es maintenant gouverneur de cette histoire. Então nós muitas das vezes Et nous, bien pensamos souvent, nous pensons que Deus não está no controle. que Dieu n'a pas le contrôle. Tem algumas coisas interessantes Et il y a certaines choses intéressantes na vida de Davi dans la vie de David que faz a gente entender mais sobre isso. qui fait que nous comprenons plus sur ce sujet. Davi estava cercado de inimigos. David était entouré d'ennemis. O primeiro problema ele resolveu em sua casa, Le premier problème, il a résolu dans sa maison, em sua família, dans sa famille, depois no seu país. et ensuite dans son pays. E depois de ter concordado em uma unidade, Et après s'être mis en unité, então ele começou a conquistar os territórios vizinhos. il a commencé à conquérir les villes voisines. Então ele estava cercado de inimigos, Il était entouré d'ennemis, tais como os moabitas, comme les Moabites, os amonitas, les Ammonites, os filisteus, les Philistins, principalmente os filisteus, principalement les Philistins, os sírios, les Syriens, os amalequitas, les Amalékites, midianitas, les Médianites, edomitas les Édomites e outros itas. et autres Hites, Itas e etc, né? des Hites, etc. Então tinha muitos inimigos. Il avait plein d'ennemis. E é interessante que em outros tempos, Et en autre temps, você vai ver no livro dos Juízes, por exemplo, tu vas voir dans le livre de Juges, par exemple, que os amalequitas dominaram, que les Amalékites, c'est eux qui dominaient. os midianitas dominaram, Les Médianites dominaient aussi. os moabitas também já Et dominaram. les Moabites aussi ont déjà dominé. Já aconteceu por várias vezes Il est arrivé de nombreuses fois de Israel, o povo de Deus, que le peuple de Dieu, Israël, ter que pagar tributo devait payer un impôt para essas nações, à ces nations porque elas tinham um exército mais poderoso. parce qu'ils avaient une armée plus puissante. E naquela época, quem tinha um exército mais Et à poderoso cette époque, qui avait l'armée la plus puissante? subjugava os outros povos. Il allait soumettre les autres peuples. Então, quando Davi começou a reinar, Et quand David a commencé à régner, o reino de Israel estava livre, le roi d'Israël était libre. mas eles não eram os mais fortes. Mais ce n'étaient pas les plus forts. Os filisteus eram mais Les fortes, Philistins étaient plus forts. o exército mais numeroso. C'était l'armée la plus nombreuse. Mas Davi Mais David, conhecia il Deus. connaissait Dieu. Fala pro seu irmão, Davi conhecia Dis à ton Deus. frère, David connaissait Dieu. E Davi venceu primeiro no mundo espiritual. Et David, il a vaincu en premier dans le monde spirituel. Dá um toquinho no seu irmão, fala, primeiro Davi venceu no mundo espiritual. Touche ton frère et dis, il a vaincu en premier dans le monde spirituel. E por isso ele venceu todos os filisteus. Et c'est pour ça qu'il a battu tous les Philistins. Ele subjugou os filisteus. Il a soumis les Philistins. Ou seja, os filisteus pagavam tributo a C'est Davi. les Philistins qui payaient maintenant un impôt à David. Todos os meses Tous les mois, chegavam talentos de ouro.
il arrivait un talent d'or na casa de Davi, dans la maison de David vindo dos filisteus. et qui venait des Philistins. Amém, gente? Amen. Tem gente que já chegou a arrepiar de vontade de receber Il y presentes. a des também. personnes qui ont des frissons déjà en pensant à ça. Agora observa, como que Davi conseguiu vencer os seus inimigos? Et comment David a vaincu ses ennemis? Ele venceu os seus inimigos, Il a vaincu ses ennemis, primeiro porque ele entendeu premièrement parce qu'il a compris que Deus tinha o controle, que Dieu avait le contrôle, que Deus que dá o poder, que c'est Dieu qui donne le pouvoir, Deus que ordena c'est Dieu qui ordonne, quem é mais forte, qui dit qui est plus fort, quem é mais fraco. qui est moins fort. E quando Deus colocou Davi sobre o Et trono, quand Dieu a mis David sur le trône, ele estava dizendo: Davi, il était en train de dire David, você será o maior, tu seras le plus grand, você governará sobre as nações. tu vas gouverner sur les nations. Quando Davi entendeu isso, Et quand David a compris ça, então para ele pour lui, conquistar esses povos conquérir ces peuples, não seria tão complicado, ça ne serait pas si difficile, porque ele já entendia parce qu'il avait déjà compris o projeto de le Deus. projet de Dieu. Se você observar no milênio, Si tu observes dans le millénium, o milênio são os 1000 anos. le millénium, c'est les 1000 années Cristo vai governar où Christ va gouverner sobre os salvos sur les sauvés depois da grande tribulação. après la grande tribulation. Observe que no milênio, Et regarde que dans le millénium, Jesus vai reinar com a igreja. Jésus va régner avec l'Église. Vocês estão aqui, digam amém. Ceux qui sont là disent Amen. E então as nações Et les nations serão subjugadas por ele. vont être soumises à lui. O reino de Davi Le règne de David, se parecia pouco ça ressemblait un petit peu com o que Jesus vai fazer. comme ce que Jésus va faire. Porque Davi se assentou no trono Parce que David s'est assis sur le trône de Israel, d'Israël, mas quando ele se assentou, mais quand il s'est assis, ele tinha a autoridade de Deus il avait l'autorité de Dieu sobre todas as nações. sur toutes les autres nations. E como é que a gente conquista a autoridade de Deus? Et comment on peut conquérir l'autorité de Dieu? Primeiro, é necessário Premièrement, il est nécessaire colocar ele no centro, de le mettre au centre, porque Deus governa parce que Dieu gouverne através de nós. à travers nous. Hoje os homens são governados por Deus. Les hommes sont gouvernés par Dieu. Quantos concordam? Qui est d'accord avec ça? O governo da China, Le gouvernement de la Chine, o governo da Rússia, le gouvernement de la Russie, o governo da le França, gouvernement de la France, o governo do le Brasil, gouvernement du Brésil, dos Estados Unidos, des États-Unis, a nação mais poderosa da la Terra nation la hoje. plus puissante de la terre. Deus governa Dieu gouverne através de homens. à travers des hommes. Assim como Deus levantou esses governadores, Ainsi comme Dieu a levé ses gouverneurs, assim o Senhor levantou Davi, ainsi le Seigneur a levé David, com a certeza de que ele venceria avec la certitude qu'il allait vaincre, sobre todos esses povos. vaincre tous ces autres peuples. E então Davi tinha uma outra certeza, Et David, il avait une autre certitude, de que Deus de que Dieu era maior do que todos os outros deuses. était plus grand que tous les autres dieux. Eu não posso falar isso sem explicar. Je ne peux pas dire ça sans expliquer. Que quando nós estamos falando Deus, Parce que quand nous disons Dieu, estamos falando Deus com D maiúsculo. nous parlons de Dieu avec un D E quando majuscule. estamos falando sobre deuses, Et quand je parle de plusieurs dieux, estamos falando sobre pseudos deuses, je parle de pseudo-dieux com D minúsculo. avec un D minuscule. Porque Deus é maior do que Baal. Alguém pode dizer glória Parce a que Deus? Dieu est plus grand que Baal. Porque Deus é maior do que Dagon. Parce que Dieu est plus grand que Dagon. Pode continuar o glória, Tu gente. peux donner la gloire à Dieu à chaque fois. Deus é maior do que Astarote. Dieu est plus grand qu'Astartot. Deus é maior do que Quemos. Dieu est plus grand que Chemos. Deus é maior do que Mamon. Dieu est plus grand que Mammon. Então esses pseudos Et deuses ces pseudo-dieux, eram os deuses dessas nações c'était les dieux de ces nations que já estavam derrotados. qui avaient déjà perdu. Eles já são derrotados. Elles sont déjà vaincues. Eles são derrotados no passado, Elles sont vaincues au passé, no presente dans le présent e no futuro. et au futur. Todos esses deuses, Tous ces dieux, com D minúsculo, avec un D minuscule, já foram derrotados. ils sont déjà vaincus. O problema é Le problème que deuses derrotados est que Dieu les a vaincus. só vencem exércitos Il le vainc juste les autres de armées pessoas que não conhecem o Deus vencedor. de personnes qui ne connaissent pas le irmão, Dieu vainqueur. Você tá desligado, acho que é a minha voz que tá Vous rouca. n'avez pas entendu, je pense. Deuses, vou falar de novo. Je vais dire à nouveau. Deuses derrotados Les dieux qui sont vaincus, com D minúsculo, avec un D minuscule, só vence exército ils peuvent vaincre des
armées de pessoas que não conhecem o Deus vencedor. de personnes qui ne connaissent pas le vrai Dieu vainqueur. Por que, pastor, que o senhor está dizendo isso? Et pourquoi tu dis ça, pasteur? Quando nós conhecemos Deus, Quand nous connaissons le vrai Dieu, sabemos que Ele é o único nous Deus. savons que c'est l'unique Dieu. Isso é importante você ter na sua fé. Et ça, c'est important que tu aies ça dans ta Não foi. existem dois deuses com D maiúsculo. Il n'existe pas deux dieux avec un D majuscule. Não, pastor, tem o meu Deus e tem o Deus do fulano. Non, pasteur, il y a mon Dieu et le Dieu d'un tel. Só existe um Deus. Il existe un seul Dieu. Só existe um Deus. Il existe un seul Dieu. E Ele é o Deus verdadeiro. Et c'est le vrai Dieu. Ele é tão grande Et il est si grand que Ele mede o universo com a palma das suas qu'il mãos. mesure l'univers dans la paume de ses Ele mains. é tão poderoso Et il est si puissant que Ele mede as águas do oceano na palma das suas qu'il mãos. mesure les eaux des océans dans la paume de sa main. Ele é tão poderoso Et il est si puissant que Ele chama as estrelas. qu'il appelle les étoiles. Elas batem continência. Et les étoiles viennent se rendre à E lui. Ele conhece os seus nomes. Et il connaît tous leurs noms. Ele é o único Deus C'est l'unique Dieu com D maiúsculo. avec un D majuscule. Portanto, quem serve esse Deus Pour autant, qui sert ce Dieu não perde ne perd pas. para deuses com D minúsculo. Pour des dieux avec des D minuscules. Baal tem poder Baal a le pouvoir nos lugares dans les lieux aonde as pessoas não conhecem a où Deus. les personnes ne connaissent pas le vrai Dieu. Dagon tem poder Dagon a le pouvoir nos lugares dans les lieux aonde as pessoas não têm relacionamento com où les Deus. personnes n'ont pas de relation avec le vrai Dieu. Astarote ou Acera Astartote, Acer tem poder a le pouvoir aonde as pessoas là où les personnes não prestam culto, ne rendent pas culte, não têm relacionamento, n'ont pas de relation, não conhecem ne connaissent pas o verdadeiro Deus. le vrai Dieu. Aleluias. Alléluia. Quem pode dar glória a Deus? Qui peut donner la gloire à Dieu pour ça? Irmãos, Davi conhecia Deus. Et David y connaissait Dieu, Ele conhecia mesmo sem ver, même s'il ne voyait pas, mesmo sem tocar. même sans le toucher. Davi conhecia Deus. David connaissait Dieu. E ele tinha a certeza Il avait la certitude de que o nosso de Deus que notre Dieu lhe daria vitória. lui donnerait la victoire. Observe uma coisa. Et observe une chose, Eu não sei se já aconteceu com você, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mas comigo muitas vezes. mais avec moi ça m'est arrivé très souvent. Pessoas, Des personnes, ou até espíritos, ou alors des esprits, ou sistemas, ou des systèmes querendo te vender algo que você já tem. qui veulent te vendre quelque chose que tu as déjà. Tem muitas coisas Il y a plein de choses que as pessoas querem te vender. que les personnes veulent te vendre. Tem muitas coisas que as pessoas ou que o sistema deste mundo querem te Il vender. y a plein de choses que les systèmes de ce monde veulent te vendre. Fazer você pagar caro em Ils prestações veulent que tu payes cher en mensualité por coisas que você já tem. pour des choses que tu as déjà. A maioria desses deuses, Et la majorité de ces dieux, eu vou falar para você só por alguns, que eu não quero perder muito tempo je com vais en esses citer deuses. juste quelques-uns. Por exemplo, Dagon Par exemple, Dagon, era conhecido como Deus da il fertilidade. était connu comme le dieu de la fertilité. Diziam eles, olha a mentira, gente. Regarde le mensonge qu'il disait, Dizia que ele conseguia fazer chover. qu'il pouvait faire pleuvoir, O culto a eles le culte, fazia chover. et le culte qu'on lui rendait faisait pleuvoir. Mas olha só o que a Bíblia diz. Mais regarde ce que la Bible nous Salmo dit. 147. Psaume 147. Ele, Deus, Lui est o Dieu, Deus Todo-Poderoso, le Dieu Tout-Puissant, que cobre o céu de qui nuvens, couvre les cieux de nuages, que prepara a chuva para a terra qu'il prépare la pluie e pour la que terre, faz produzir a erva sobre os et qui montes. fait produire l'herbe O sur les versículo montagnes. 9 diz que dá aos animais o seu sustento Et le verset 9 nous dit qu'il donne aux animaux leur e substance, aos filhos dos corvos quando clamam. et aux les fils du corbeau quand ils clament. Não é Dagon que faz. Ce n'est pas Dagon qui fait. As pessoas levavam sacrifícios para Dagon. Les personnes amenaient des sacrifices à Dagon. Todo mundo que tinha uma fazenda, Tous ceux qui avaient une ferme, que tinha uma terra, qui avaient une terre, tinha que pagar tributo para Dagon. ils devaient payer un impôt à Dagon. Tinha que levar ofertas para Ils Dagon. devaient amener des offrandes à Dagon. Porque senão não ia chover na terra dele. Sinon, il n'allait pas pleuvoir sur leur terre. Ou seja, ele estava comprando uma coisa Ils achetaient quelque chose que ele já tinha. qu'ils avaient déjà. Se ele conhecesse o nosso Deus, S'ils connaissaient le vrai Dieu,
o nosso Deus, notre Dieu, o Deus Todo-Poderoso, le Dieu Tout-Puissant, que gratuitamente, qui gratuitement, não, vou falar de novo, je vais dire à nouveau, gratuitamente, gratuitement, Ele enche o céu de nuvens, il remplit les cieux de nuages, Ele prepara a chuva, il prépare la pluie, a fiel chuva, la vraie pluie, a chuva serôdia la pluie e a chuva temporã. et la pluie temporaire. Ele é fiel, o nosso Deus é fiel. Notre Dieu est fidèle Irmão, Ele cuida até dos corvos. et il prend soin même des corbeaux, Ele cuida dos pequenos animais. il prend soin des petits animaux, Ele cuida das plantas. il prend soin des plantes. É o nosso Deus. C'est notre Dieu. Tem outros deuses, Il y a d'autres dieux, como o Deus do dinheiro. comme Pensa le numa Dieu de mentira. l'argent. Regarde le Mamon, mensonge. o Deus do dinheiro. Mammon, le Dieu de l'argent. E a gente fala o Deus, ele seria então do ouro, da prata, né? Le Dieu de l'or et de l'argent, Aquele que dá a riqueza. celui qui donne les richesses. Então as pessoas faziam sacrifícios a Mamon Et les personnes faisaient un sacrifice à Mammon para poder ser ricos. pour pouvoir être riches. Mas a nossa Bíblia, Mais notre Bible, quem é que conhece? Não precisa nem falar o versículo, né? qui connaît? Ele é o dono do ouro e da? Il est le maître de l'or et de l'argent. A ele pertence todas as À lui riquezas. appartiennent toutes les richesses. É ele quem nos enriquece. C'est lui qui nous enrichit. É ele que nos prospera. C'est lui qui nous fait prospérer. É ele que abate. C'est lui qui abat. É ele que levanta. C'est lui qui relève. É ele que enche os nossos C'est celeiros. lui qui remplit nos greniers. É ele que dá o fruto. C'est lui qui donne le fruit. É Deus quem enriquece. C'est Dieu qui enrichit. Pessoas comprando Des personnes qui achètent coisas que gratuitamente des choses qui gratuitement elas já têm. elles ont déjà. Você já viu? Tem uns canais de televisão que é só venda. Il y a Já des viu? chaînes de télévision où c'est juste de la vente. E hoje em dia as pessoas estão vendendo conselhos. Et les personnes vendent des conseils. Agora eu peguei você. Ça y irmão. est, je vous ai attrapé là. Eita glória. Essa não tá no esboço, vem direto. Et ça, je l'ai pas prévu, c'est venu directement du ciel. Pessoas que estão vendendo conselhos. Des personnes qui vendent des conseils. Uma das coisas mais caras que tem hoje são Et une conselhos. des choses la plus chères qui existent aujourd'hui, c'est les conseils. Cada 10 minutos, Chaque 10 minutes, viramento de 500 euros. un virement de 500 euros. Você acha que eu tô brincando? Tu crois que je rigole? Meia hora no telefone, Une demi-heure au téléphone, 500 euros. 500 euros. Conselhos Des conseils, caríssimos. c'est très cher. Comprando uma coisa Tu achètes quelque chose que você já tem, que tu as déjà, gratuitamente. gratuitement. Mas não é só um, você tem dois. Mais ce n'est pas un, tu en as deux. Livro de Provérbios, Livre de Proverbes, para usar a palavra de Deus assim, pour utiliser la parole de de uma Dieu forma englobada. d'une forme globale. No livro de Provérbios, Dans le livre de Proverbes, do primeiro versículo du premier verset até o último versículo, jusqu'au dernier tem verset, conselhos práticos para uma vida de sucesso. il y a des conseils pratiques pour une vie Não de succès. precisa gastar dinheiro com conselhos humanos. Tu n'as pas besoin de dépenser de l'argent avec des conseils Por que humains. que não precisa? Pourquoi il n'y a pas besoin? Porque Deus te dá Parce que gratuitamente. Dieu te le donne gratuitement. Ele já te deu. Il te l'a déjà donné. Tá tudo aí, irmão. Tout est ici. Tá tudo aqui. Tout ó. est ici. E se não for Et suficiente, si ce n'est pas suffisant, tem o Espírito Santo. il y a le Ele Saint-Esprit. é chamado de Espírito Santo. On l'appelle le Saint-Esprit. Espírito da verdade. L'Esprit de vérité. Ele é o Paracleto. Il est paraclète. Mas a Bíblia também chama ele de conselheiro. Et la Bible l'appelle le Ele conseiller. é conselheiro. Il est le conseiller. Você está comprando. Tu achètes quelque chose. Eita glória. Coisas que você já tem. Tu achètes quelque chose que tu as déjà. Rapaz, a vontade agora é só falar em língua, irmão. La volonté est juste de parler en Fecha os langue seus maintenant. olhos aí. Fecha. Ferme tes yeux maintenant. Aramaya, shaboya, saramandana, sheyamaya. Oraya, sheyama. Aya, sheyaya, moseya, ramasso. Isso, Deus. Governa sobre nós, Senhor. Aya, sheyamaraya, soarama. Oh. Isaías disse:
Et Ésaïe nous dit, menino nasceu un enfant est né, e filho se nos deu, un fils nous a été donné. e o nome dele, Et son nom est, olha o nome, écoute son nom, Conselheiro. conseiller. O nome dele é Conselheiro. Son nom est conseiller. Ele é o Deus forte, C'est le Dieu fort, ele é o Pai da eternidade, c'est le Père d'éternité, ele é o Príncipe da paz, c'est le Prince de la paix, mas é o Conselheiro. mais c'est le conseiller. Você não precisa de outro conselheiro. Tu n'as pas besoin d'autre conseiller. Não é preciso ligar para o Tu pastor. n'as pas besoin du pasteur. Você pode ligar para o pastor, Tu peux appeler le pasteur si tu mas veux. você pode ligar para o Espírito. Et tu peux aussi appeler le Você pode Saint-Esprit. ligar para o conselheiro. Tu peux appeler le conseiller. E ele vai te dar o conselho Et il va te donner un conseil. que você precisa. Le conseil dont tu as besoin. Oh, meu Deus, tremendo, aleluias. Tem pessoas pensando, Il y a des personnes qui pensent para ter prazer. que pour avoir du plaisir, Estou falando da deusa Astarote aqui. je parle de Dieu Astartote, A deusa do prazer. le Dieu du plaisir. Para ter prazer, Que pour avoir du plaisir, é necessário sacrifício. il est nécessaire, il y a besoin de sacrifice. Sacrifício a ela. Sacrifice à ce Dieu. Carregar a sua imagem. Amener son image Ou viver com a sua imagem. ou vivre avec son image. O prazer. Le plaisir. O prazer de Davi. Le plaisir de David. Era algo tão extraordinário. C'était quelque chose de tant extraordinaire. Ele mesmo dizia: Et lui-même a dit, o meu prazer mon plaisir está na lei do Senhor. est dans la loi du Seigneur E de meditar nela et de méditer en elle de dia de e de jour et noite. de nuit. Jesus é tudo para você, meu filho. Jésus est tout pour toi, mon fils. Você não precisa de mais ninguém. Tu n'as besoin de personne d'autre. Ele é tudo para você. Il est tout pour toi. Ele governa. Il gouverne. Ele está governando a sua vida. Et il gouverne ta vie. Sabe por que você veio aqui Tu hoje? sais pourquoi tu es venu ici aujourd'hui? Para entender que Ele está aí com você. Pour comprendre qu'il est ici avec toi. Quanto mais o tempo passa Plus le temps passe e a gente para de examinar as Escrituras, et on arrête d'étudier les nós Écritures, vamos criando pseudos deuses nous allons créer des pseudo-dieux ou mediadores. ou alors des médiateurs. O que são mediadores? C'est quoi un médiateur? A gente precisa de coisas Nous avons besoin de choses para alcançar pour atteindre o nosso bem-estar. notre bien-être. A gente precisa de situações, Nous avons besoin de situations. a gente precisa de Nous palavras, avons besoin de paroles. a gente precisa de Nous sentimentos avons besoin de sentiments para realizar, para nos sentirmos bem. pour réaliser, se sentir bien. Agora observe bem, Maintenant, observe bien. aquele que conhece a Deus, Celui qui connaît Dieu, aquele que anda com Deus, celui qui marche avec Dieu, ele já é satisfeito por il est déjà natureza. satisfait avec ce qu'il A a. satisfação já está no Espírito. Sa satisfaction est dans son esprit. Não é a comida que traz a Ce satisfação. n'est pas la nourriture qui amène la satisfaction. Não, a gente já come satisfeito. Non, nous mangeons satisfaits déjà. Não é necessário alguém fazer uma piada para você sorrir. Il n'est pas nécessaire que quelqu'un te fasse une blague Porque pour o que seu tu souris. sorriso não vem de fora, o Parce seu que ton sorriso vem de sourire dentro. ne vient pas de l'extérieur mais de l'intérieur. Não é necessário um presente para ficar feliz. Tu n'as pas besoin d'un cadeau pour être heureux. Porque a sua alegria vem do Parce Senhor. que ta joie vient du Seigneur. Você é uma pessoa completa. Tu es une personne complète. E Jesus reina sobre Et você. Jésus règne sur toi. Ele está no controle. C'est lui qui a le contrôle. Quantos concordam que ele está no Qui controle? est d'accord qu'il a le contrôle? Ele está no controle da sua vida. Il a le contrôle de ta vie. Olha o crente Regarde le chrétien. recuando, Le chrétien, il recule. se afastando da palavra, Il s'écarte de la parole. se afastando do Espírito Il Santo. s'écarte du Saint-Esprit. E agora ele está começando a comprar emoções. Et maintenant, il commence à acheter des émotions. Existem muitas pessoas por aí vendendo Il emoções. existe beaucoup de personnes qui vendent des émotions. Pessoas vendendo coisas que vão te emocionar. Des personnes qui vont vendre des choses qui vont te donner des O émotions. problema das Le emoções problème des émotions é que as emoções são passageiras. est que les émotions sont passagères. Emoções estão na alma. Les émotions sont dans l'âme. Assim como você bebeu água hoje Et comme tu as bu de l'eau aujourd'hui e amanhã você precisa de água, et demain tu as besoin d'eau, amanhã você vai precisar de mais emoções. demain tu vas avoir besoin de plus Quem d'émotions. se alimenta de Qui emoções s'alimente d'émotions precisa aumentar a dose todos os dias. doit augmenter sa dose tous les jours. Se hoje você assiste um vídeo engraçado, Si aujourd'hui tu regardes une vidéo amanhã marrante, você precisa de 2 vídeos engraçados. demain tu as besoin de 2 vidéos marrantes. Se hoje você precisa ver um filme de adrenalina, Si aujourd'hui tu as besoin d'un film d'adrénaline, amanhã você precisa de 2 doses de demain tu as adrenalina. besoin de 2 doses d'adrénaline. Agora de Jesus, Maintenant de Jésus,
Jésus do Espírito et Santo. du Saint-Esprit. Você já está cheio. Tu es déjà plein. Vem do seu Espírito. Ça vient de ton esprit. É uma conexão direta do C'est une céu. connexion directe avec le ciel. Você já recebe dele. Tu reçois déjà de Já lui. recebe da palavra dele. Tu reçois déjà de sa parole. E de dentro, olha, não precisa vir de fora. Et ça n'a pas besoin de venir de Vem l'extérieur. direto do céu. Ça vient directement du O ciel. sustento já vem direto do Le céu. sustente vient du ciel. Davi venceu os seus inimigos. Et David, il a vaincu ses ennemis. Irmãos, observe, vamos falar um pouquinho de Salomão rapidinho. Je vais parler un petit peu de Salomon très rapidement. Davi fez assim com esses demônios. David, regarde comment il a fait avec les démons, comme E ça. eles foram todos embora. Et ils sont tous partis. E os povos foram subjugados. Et les peuples ont été soumis. Salomão, Salomon, com muita riqueza, avec beaucoup de richesses, construiu o templo. il a construit le temple. E então Salomão deu uma esfriada. Et alors il s'est un peu refroidi. E quando ele esfriou, Et quand il s'est refroidi, os espíritos voltaram. les esprits sont revenus. E então agora, Salomão, Et maintenant, Salomon, se eu falar Samuel, você me perdoa, mas eu quero falar sobre Salomão. si je dis Samuel, vous me pardonnez, je parle de Salomon. E agora Salomão está cercado. Et Salomon, maintenant, il est entouré. Ele tem riqueza, tem tudo, Il a les richesses, il a tout, mas ele está cercado. mais il est entouré. E esses demônios fizeram Salomão errar. Et ces démons l'ont fait se tromper. Esses pseudos deuses Ces pseudo-dieux fizeram Salomão cometer muitos erros. ont fait que Salomon a commis beaucoup d'erreurs. Agora observe como Davi venceu. Et regarde comment David a vaincu. E eu acredito que todos que estão aqui Et je crois que tous ceux qui sont ici vencerão como Davi. vont vaincre comme David. Amém? Como que ele venceu? Amen. Comment il a vaincu? Ele se tornou uma autoridade ativa. Il est devenu une autorité active. Quando você é uma autoridade ativa, Quand tu es une autorité active, irmão, o final disso aqui vai ser tremendo. Aleluia. le final va être très puissant. Quando você se torna uma autoridade ativa, Quand tu es une autorité active, que você conhece o seu Deus, que tu connais ton Dieu, que você conhece os seus que inimigos, tu connais tes ennemis, você está o tempo todo tu es tout le temps, cuidando tu prends tout le temps, da sua saúde tu fais attention à ta santé espiritual e spirituelle a distância dos seus inimigos. et la distance de tes ennemis. Davi começou a fazer uma coisa interessante, David a fait quelque chose d'intéressant, mas muito interessante. mais très intéressante. Ele colocou 24 turnos Il a mis 24 de tours, sacerdotes 24 tours de sacerdoces, de fazendo sacrificateurs, culto qui faisaient des cultes 24 horas por dia. 24 heures par jour. Por quê, pastor? Pourquoi, pasteur? Comunhão com Deus. Communion avec Dieu. 24 horas 24 heures. de comunhão com Deus. 24 heures de communion avec Dieu. Como diz lá em Levítico lá, Comme il dit en Lévitique, o fogo deve arder le feu doit brûler continuamente sobre o altar continuellement sur e l'autel não se et ne apagará. pas s'éteindre. Ele botou essa palavra em prática. Il a mis cette parole en pratique. 24 horas 24 heures. o fogo estava queimando. Et le feu était en train de brûler. Ou seja, Deus era louvado naquele lugar. Dieu était loué à cet endroit. E depois, Et après, ele colocou governadores, il a mis des gouverneurs, pessoas que faziam manutenção des personnes qui faisaient la manutention da distância dos inimigos. de la distance des ennemis. Você sabia disso? Tu savais ça? Tinha alguém que ia visitar Moab todo mês. Il y avait une personne qui allait voir les Moabites tous les mois. Moab, você continua sendo subjugado por Davi. Il disait, Moab, tu es encore soumis à David. Davi governa sobre nós. C'est David qui gouverne sur nous. Pode ir embora. Tu peux partir. Filisteus, Philistins, não, Davi governa sobre nós. c'est David qui gouverne sur nous. Edonitas, Édomites, Davi governa c'est sobre David qui gouverne sur nous. nós. Quando acontecia uma rebelião, Et quand il y avait une rébellion, Davi mandava uma milícia David envoyait une milice e acabava com a rebelião. et il terminait avec la Ele rébellion. estava cuidando de duas coisas. Il prenait soin de deux Pega choses. isso aí, irmão. Pega Prends pra ça, você. prends ça. Você está pegando? Vocês estão aqui, amém? Vous êtes ici? Primeiro, ele cuidava da proximidade com Deus Il faisait attention à la proximité avec Dieu e à distância dos inimigos. et de la distance avec les ennemis. Talvez você está vendo que o inimigo está aproximando, Peut-être que tu vois que l'ennemi se rapproche você não está fazendo nada. et tu ne fais rien. Você está vendo que as coisas estão apertando Tu vois que les choses deviennent e difficiles você não está fazendo nada. et tu ne fais rien. Coloca fogo nesse altar hoje. Mets le feu sur cet autel Coloca aujourd'hui. fogo nesse altar hoje. Mets le feu sur cet autel aujourd'hui. Coloca os sacerdotes para queimar. Mets le sacrificateur pour brûler. Coloca o sacrifício
sacrifício em dia, Mets le sacrifice à jour para que a sua proximidade com Deus pour que ta proximité avec Dieu, e a sua vigilância. que ta vigilance. É por isso que os autores bíblicos colocam essas duas palavras juntas. C'est pour ça que les auteurs de la Bible mettent ces deux mots ensemble. Vigiai Veillez e orai. et priez. Eu vejo vigiar como, né, manter distante os inimigos. Et je vois le veiller comme maintenir à distance les ennemis. E orar é manter Deus próximo. Et prier, c'est maintenir Dieu proche. Eu vejo esse paralelo entre essas C'est duas ça le coisas. parallèle entre ces deux mots. Daí, irmãos, vamos terminar com Jesus, é Et claro. nous allons terminer avec Jésus. Eu quero terminar falando do que Jesus nos ensinou sobre isso. Et je veux dire ce que Jésus nous a enseigné sur ça. Vamos até Marcos capítulo 3. Marc 3. O versículo é o versículo 27. Marc 3, 27. Marcos 3. Marc 3. Obrigado, Jesus. Marcos 3, 27. Agora a gente vai fazer que nem Davi, amém? Et nous allons faire. Amém? Como David. Quem tá recebendo, amém? Qui reçoit? Eu vejo espíritos aqui sendo fortalecidos. Je vois amém? des esprits qui sont fortifiés ce soir. Pessoas que já estão fortalecidas aqui. Des personnes qui sont fortifiées ici. Irmãos, o contexto é Le contexte est le suivant. Jesus confrontado pelos escribas. Jésus est confronté par les scribes. Eles fizeram uma acusação bem forte. Ils avaient fait une accusation très forte. Ele dizia assim: você tem Beelzebul, versículo 22. Il lui avait dit, verset 22, E pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Aí Jesus respondeu lá no 27. Et Jésus a répondu, verset 27, Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, e então roubará a sua casa. personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Observe a palavra usada aqui, Regarde la parole utilisée ici, tanto pelos escribas, aussi bien par les scribes como a resposta de Jesus, que la réponse de Jésus. é a palavra Beelzebul. C'est la parole Belzébuth. Tem vários significados, Il y a plein de significations, mas a principal que eu encontrei, mais la principale signification que Beelzebul que Belzébul, é o Senhor com S minúsculo, c'est le Seigneur avec un S minuscule. é o Senhor da casa. C'est le Seigneur de la maison. Tem o Senhor das moscas, né? Vários significados, mas aqui é o Il y a Senhor plein da de casa. significations, mais là c'est le Seigneur de la maison. Porque Jesus usou aqui manietar o valente Parce que Jésus a dit ici, e depois entrar na casa. tenir lié l'homme fort et ensuite entrer O dans la Senhor maison. da casa, Beelzebul. Le Seigneur de la maison, Belzébul. E Jesus disse assim: ninguém pode entrar na casa Et Jésus a dit, personne ne peut entrer dans la e maison saquear a casa et voler la maison sem amarrar o valente da casa, sans attacher avant l'homme fort de la maison. porque ele vai defender Parce que sinon il va défendre aquilo que ele tem. ce qu'il est à lui. Jesus está nos ensinando, está nos dando um conselho de Davi. Et Jésus nous donne un conseil de David. Está nos dando um conselho espiritual poderoso de autoridade. Il nous donne un conseil spirituel d'autorité. É necessário, Il est nécessaire conhecer, de connaître, saber de savoir que tem alguém que luta contra você. qu'il y a quelqu'un qui lutte contre toi. Não é só um, Ce n'est pas seulement un, são vários ce sont plein, e em várias dimensões. plein dans plein de dimensions. Demônios que lutam contra você. Des démons qui luttent contre toi. E para você romper na sua vida, Et pour que tu puisses faire la tem différence dans ta coisas vie, que você precisa romper na sua il y vida. a des choses que tu dois faire. E para você romper, Et pour que tu puisses faire la différence, você precisa então realizar isso aqui, ó. tu as besoin de réaliser cela. Antes de entrar numa nova dimensão, Avant d'entrer dans une nouvelle dimension, você tem que amarrar. tu dois lier. Entendo o amarrar aqui de várias formas, né? Quand on dit lier, il y a plein de formes de Você comprendre. precisa amarrar o valente. Tu as besoin de lier l'homme fort. Você precisa neutralizar as forças Tu dois neutraliser les forces daquele que luta contra você. de celui qui lutte contre toi. Eu acredito que os Davis que estão aqui hoje, Et je crois que les David qui sont ici, os homens de Deus les hommes de Dieu qui sont e là, as mulheres de Deus que estão et ouvindo les aqui femmes de Dieu qui entendent cette parole vão entender. vont comprendre. Pastor, eu quero ter uma vida melhor. Pasteur, je veux une vie meilleure. Pastor, eu quero um emprego melhor. Je veux un emploi meilleur. Eu quero um salário Je veux melhor. un salaire meilleur. Eu quero casar. Je veux me marier. Eu quero ter filhos. Je veux avoir des enfants. Eu quero fazer isso, ou crescer, ou ir. Je veux faire ça, grandir, Realizar o meu sonho. réaliser mes rêves. Faça isso primeiro no espírito, Fais ça en premier dans l'esprit, que nem Davi fazia. comme David faisait. Vou te dar as orações dele aqui rapidinho, ó. Je vais te donner les prières de David. Salmo 34, versículo 35, versículo 4.
Psaume 35, verset 34. Coloca aí, meu filho. Salmo, ó. O Salmo 35, versículo 4. Psaume 35, verset 4. Olha, ele está orando, hein? Sejam confundidos Qu'ils soient confus e cobertos de vexame. Gostei da tradução, hein? et honteux, Os que buscam tirar a minha vida. ceux qui en veulent à ma vie, Retrocedam qu'ils reculent e sejam envergonhados et rougissent, os que tramam contra mim. ceux qui méditent ma perte. Ele está orando. Il est en train de prier. O que as pessoas fazem hoje? Et qu'est-ce que les personnes font Não aujourd'hui? você, pessoas comuns. Pas toi, des personnes communes. Ela chega na porta do vizinho Elles arrivent à la porte du voisin e fala essa frase: et lui disent cette phrase. eu quero que você seja envergonhado, Je veux que tu sois honteux, que você seja confundido, que tu sois confondu, confus. que você seja derrotado. Je veux que tu sois vaincu. Claro que eu estou usando as palavras mais bonitas, né? J'utilise des paroles belles. Não é contra pessoas, Ce n'est pas contre des personnes, mas contra os espíritos, mais contre des esprits, contra os demônios, contre des démons, contra os principados e potestades, contre les princes des as puissances, hostes celestiais. contre les personnes célestes. Desculpa, Nico, desculpa. Eu podia ter parado em principal de potestade, né? Então, coloca o outro versículo, por favor. 27:2. 27.2. O Senhor é... O 2, isso. Quando malfeitores Quand des méchants me sobrevêm s'avancent contre moi para me destruir, pour me détruire, meus opressores e inimigos, mes persécuteurs et mes ennemis, eles é que tropeçarão e cairão. ce sont eux qui chancellent et tombent. Ele está orando Il est en train de prier para que os inimigos dele, pour que ses ennemis, antes de chegar, avant d'arriver, já tropeçaram e caíram. pour qu'ils puissent tomber déjà avant. Quantos estão entendendo? Qui comprend? Olha, os inimigos de Davi confundidos, Regarde les ennemis de David, confus, agora tropeçaram e caíram, ils trébuchent et ils tombent, enfraquecidos. fragilisés. Você já entendeu? Tu as compris? Aí você que é crente, Et toi qui es chrétien, está lutando por algo na sua vida, tu luttes pour quelque chose dans ta vie, documentação e tal, pour des papiers ou autre, ou uma casa, ou nova une casa. maison. O que você vai fazer? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Como Davi, Comme David, portas abertas. des portes ouvertes. Irmãos, o problema dos crentes hoje é que eles desistem. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils désistent. Davi era um homem que não desistia. David est un homme qui ne désistait pas. Encontra algo que Davi desistiu? Não tem. Il ne pouvait pas, il ne désistait pas. Ele não desistia. Il ne désistait jamais. Não, ele vai até o fim. Il allait jusqu'à la fin. Eu vou conquistar os jebuseus. Je vais conquérir Jébusée. Sabe que os jebuseus foi a única que o pessoal não conquistou a cidade, que todo mundo desistiu. Tu sais que c'est l'unique ville qui n'a pas été conquise, où tout le monde a désisté. Porque a cidade de Jerusalém está numa montanha. Parce que la ville de Jérusalem était sur une montagne. E eles fizeram uma muralha. Ils ont fait une muraille. E então todo mundo que se aproximava, todo o exército que se aproximava da Et muralha, toute armée qui s'approchait de la muraille, virava um alvo fácil. ça devenait une cible facile. Porque de cima da muralha eles atiravam flechas. Parce qu'ils tirent des flèches d'en haut de la muraille Eles queimavam, jogavam óleo e queimavam os inimigos. et brûlaient les ennemis avec de l'huile. Então as pessoas diziam, deixa os jebuseus. Et les personnes disaient, laisse Jébusée. Deixa eles na cidade deles. Laisse-les dans leur ville. Vamos ficar aqui embaixo mesmo. Nous allons rester en bas. Davi falou de jeito nenhum. Et David, il a dit non. Eles não são de Deus. Ils ne sont pas de Dieu. Eles são pagãos. Ce sont des païens. E se Deus falou que essa terra é nossa, é nossa. Et si Dieu a dit que cette terre est à nous, elle est à nous. Enquanto todo mundo tentou entrar por cima, Et quand tout le monde essaie d'entrer par-dessus, Deus deu uma ideia para Davi. Dieu a donné une idée à David. Entre pelas fontes das águas. Entre par les sources d'eau. Jerusalém tem as fontes das águas. Jérusalem a les sources Ele d'eau. não desistiu. Il n'a pas désisté. Eles mergulhavam pelos túneis Et ils allaient dans les e tunnels. entraram na cidade. Et ils entraient dans la ville par les tunnels. Abriram os portões Ils ont ouvert les portes. e conquistaram a terra dos jebuseus. Et ils ont pu conquérir cette terre. Assim é você na sua vida. Et toi, c'est comme ça dans ta vie. Parece difícil hoje o que você está vivendo? Ça paraît difficile ce que tu vis. Parece duro a luta que você está? Ça paraît dur la lutte que tu as. Não desista, faça como Davi. Ne désiste pas, fais comme David. Se não der para passar por cima, irmão, Si tu peux pas passer par-dessus, Deus vai te dar estratégia para passar por baixo. Dieu va te donner des stratégies pour passer Mas en você dessous. vai conquistar. Mais tu vas conquérir. Você vai conquistar a sua vitória. Tu vas conquérir ta victoire. Em o nome de Jesus Au Cristo. nom de Jésus-Christ. Então observe bem, você precisa amarrar esse Et valente. tu as besoin d'attacher cet homme fort.
Tem um valente lá rondando a sua casa, Il y a un homme fort là dans ta maison, ou com todo respeito, dentro da sua casa. ou alors à l'intérieur de ta maison. Você precisa amarrar esse cara. Tu as besoin de l'attacher. Tem que amarrar esse valente. Tu dois lier cet homme fort. E depois saquear. Et après, piller. Saquear a casa. Sabe o que é isso? Piller la maison. Tu sais ce que c'est? Você vai ter uma surpresa, irmão. Tem gente aqui, eu tô falando assim, vou profetizar de olho aberto. Je vais prophétiser avec les yeux ouverts. Tem gente aqui que vai ter surpresa esses dias. Il y a des personnes ici qui vont avoir des surprises ces jours-ci. Por que vai ter surpresa? Pourquoi ils vont avoir des surprises? Porque tem muita coisa que é sua, Parce qu'il y a plein de choses qui sont à toi, coisas que te pertencem, des choses qui que t'appartiennent, você não tem acesso, auxquelles tu n'as pas accès, porque estão amarradas na mão do valente. parce qu'elles sont attachées dans les mains du E valeur. quando você amarrar o valente, Et quand tu vas attacher l'homme fort, então as bênçãos vão ser soltas. les bénédictions E vont être você vai libérées. ter acesso a elas. Et tu vas avoir accès à tes Essas bénédictions. bênçãos que estão amarradas, Ces bénédictions qui sont elas attachées, virão para suas mãos. elles vont venir dans tes mains. Olha o Davi, olha o Davi. Regarde David, Orando. il priait. Sacrifício 24 horas. Sacrifice 24 heures. E bois e ovelhas. Des brebis, des bœufs. E 24 horas os sacerdotes fazendo culto. 24 heures le sacrificateur qui faisait le culte. Sabe o que acontecia? Tu sais ce qui se passait? Pelas estradas. Par les rues, Final do mês. à la fin du mois. No começo do mês, né? Para plutôt, nosso costume. au début du mois plutôt. Entre o dia 1 e o dia 5. Entre le premier jour et 5e jour. Saía de todos os cantos. Ça sortait de tous les chemins. É pra você ter fé, irmão. Il faut que tu aies la foi. De todos os cantos. De Saíam tous les chemins. carros e carros. Il sortait des chars et des chars. De ouro, D'or, de prata, d'argent, presentes, des cadeaux, riquezas. des richesses. Saindo dessas Qui nações. sortaient de ces nations Vindo para et Jerusalém. qui venaient vers Jérusalem. Quando foram contar, Quand ils allaient compter, conseguiram contar o ouro. ils arrivaient à compter l'or E com muita dificuldade. avec beaucoup de difficultés. Conseguiram contar a prata, Ils arrivaient à compter l'argent, mas não conseguiram contar o bronze. mais ils ne comptaient pas le bronze. Tamanho era o tesouro de Davi. Il y avait tellement de Sabe por richesses. que ele conquistou isso? Tu sais pourquoi il a conquis tout Porque ça? ele conheceu o Deus da Parce riqueza. qu'il connaissait le Dieu de la Ele richesse, conheceu o Deus da verdade. le Dieu de la vérité, Ele conheceu o Deus do le poder. Dieu du pouvoir, O Deus de autoridade le Dieu d'autorité que nós estamos que conhecendo. nous connaissons. Aí, irmão, ao invés de você lutar Et au lieu de lutter para alcançar a bênção, pour atteindre la bénédiction, não amarra o valente. non, attache l'homme fort. Amarra o valente. A partir de hoje, comece a amarrar esse valente. Commence à lier l'homme fort. E amarrar o valente não é que nem os neopentecostais dizem. Et lier l'homme fort, Chega na sua casa e diga 7 vezes: ce n'est pas arrive dans ta maison et dis 7 fois, valente, você está amarrado. homme-femme, tu es attaché. Está amarrado em nome de Jesus. Tu es attaché, homme fort, au nom de Jésus. Essas frases aí. Ces phrases, Não, gente, não. non, ce n'est pas ça. Como é que amarra o valente? Comment tu fais pour attacher l'homme fort? Como é que amarra o valente? Comment tu fais? Uma vida com Deus. Une vie avec Dieu. Tem uma vida com Deus. Et une vie avec Dieu. Uma vida de oração. Une vie de prière. Uma vida de consagração. Une vie de consécration. Uma vida de propósitos. Une vie avec des objectifs. E use palavras de fé na sua oração. Utilise des paroles de foi dans ta prière. Estou falando de usar palavras repetitivas. Je ne dis pas d'utiliser des paroles Mas use répétitives, palavras de fé. mais utilise des paroles de foi. Quando Deus te dá autoridade, Quand Dieu te donne l'autorité, fale como Davi falou. dis comme David parlait. Observe que eu estou usando a base bíblica. J'utilise la base biblique. Usa as palavras de Davi. Utilise les paroles de David. Ou use as suas próprias palavras. Utilise tes propres paroles. Dizendo, a minha documentação vai sair En em nome disant, de mes Jesus. papiers vont sortir au nom de Jésus. Usa de autoridade. Utilise l'autorité. Viva essa autoridade. Vis cette autorité. E diga, o meu emprego vai melhorar em nome de Dis, Jesus. mon travail va s'améliorer au nom de Eu vou Jésus. ter bom emprego. Je vais avoir un bon A travail. minha empresa vai melhorar. Mon entreprise va s'améliorer. Eu vou parar de cavar buraco. Je vais arrêter de creuser le trou. Vou começar a trabalhar lá mais para cima. Je vais commencer à travailler là au-dessus. Quantos estão entendendo? Qui comprend? Nós que somos crentes. Quem é crente? Nous Terminei. qui sommes chrétiens. Qui est chrétien ici? Vou terminar aqui. Nós, Et que je somos, termine avec ça. nós precisamos praticar ser crente. Nous avons besoin de pratiquer l'être chrétien. Quem entendeu? Qui a compris?
Quem é crente, Qui est chrétien pratica que é crente. pratique une vie de chrétien. Ou seja, eu creio em coisas sobrenaturais. Je crois en choses surnaturelles. Quem aqui mais crê em coisas Qui croit dans les sobrenaturais? choses surnaturelles? Só que as coisas sobrenaturais que nós cremos não são loucura. Sauf que les choses surnaturelles que nous croyons ne sont pas des folies. Não, é fé. C'est la foi. É com a fé em Deus. C'est avec la foi en Dieu. É com a fé no Senhor. C'est avec la foi dans le Seigneur. É a fé na palavra. C'est la foi dans la É a parole. fé no Espírito. C'est la foi dans l'esprit. Olha, todos os dias Tous les jours, você vai melhorar. tu vas t'améliorer. Todos os dias Tous les jours, você vai ser enriquecido. tu vas t'enrichir. Se você praticar a Si palavra tu de Deus. pratiques la parole de Dieu. Agora tem duas coisas. Maintenant, il y a deux choses. Ou você escraviza o valente, Ou alors tu fais de l'homme fort un esclave, ou o valente. ou alors l'homme fort fait de toi un esclave. Vou falar de novo, que é importante assim a gente Je terminar vais com le a dire à frase. nouveau. Ou você escraviza o valente, Ou tu vas dominer l'homme fort, ou então o valente escraviza. ou l'homme fort va faire de toi un esclave. Hoje, irmão, hoje Aujourd'hui, você vai sair daqui com autoridade. tu vas sortir d'ici avec l'autorité. Vai sair daqui com a autoridade de Deus. Tu vas sortir d'ici avec Sabe por l'autorité que de eu tô Dieu. falando isso pra você? Tu Porque sais pourquoi je dis ça? eu já provei desse negócio que eu tô falando, irmão. Parce que je profite déjà de ce que je dis. O que eu tô falando pra você, eu já provei disso aqui. Parce que Já. ce que je dis, j'en profite déjà. De dizer em nome de Jesus. Et je dis au nom de Jésus, Solta a minha vida. libère ma vie. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus, Em nome de Jesus. au nom de Jésus, Você está derrotado tu es déjà vaincu pelo poder do sangue de Jesus. par le pouvoir du sang de Jésus. Aquilo que me pertence Ce qui m'appartient vai vir pra minha mão. va venir dans ma main. E é claro que não é só uma vez que a gente ora, né? Et ce n'est pas seulement une fois que nous prions. A gente ora e a gente crê no que tá Nous orando. prions et nous croyons ce que nous disons. E Deus me deu vitória. Et Dieu m'a donné la E victoire. olha, eu vou falar uma coisa pra você, hein? Et je vais te dire quelque chose. Só para os que creem, levanta Juste a mão. pour ceux qui croient, lève la já main. fica de pé, já fica de pé. Já. Et mettez-vous Levanta a mão. debout. Levanta as duas, né? As duas. Levez les deux mains. E com fé a gente levanta, vai até no céu com a mão. Parce qu'avec la foi, nous levons les Esse mains. mês de junho é mês de desbloqueio, irmão. Ce mois de juin, c'est un mois de Vai déblocage. desbloquear. Ça va débloquer. Eu já tô vendo Je coisas vois déjà desbloqueando. des choses qui se débloquent. Hoje aqui, hoje. Des Tem choses que coisas que estão aujourd'hui, desbloqueando aqui Il y a des hoje. choses qui se débloquent aujourd'hui. Tem vidas que estão sendo desbloqueadas Il aqui y a des hoje. vies qui sont Até débloquées o dia aujourd'hui. 30 de junho, muita coisa vai ser desbloqueada na Beaucoup sua de choses vida. vont être débloquées dans ta vie ce mois-ci. Muita coisa vai ser desamarrada na sua vida. Beaucoup de choses vont être déliées dans ta vie. Esses pseudos deuses não têm poder de dominar a sua vida. Ces pseudo-dieux n'ont pas de pouvoir sur toi. Porque você vai receber a herança. Parce que tu vas recevoir l'héritage. Terminar, Senhor. Je vais terminer, Seigneur. Olha aqui para mim terminar. Regardez vers moi. De um homem que já estava ficando velho, D'un homme qui était déjà en train de devenir vieux. chegando aos 80 anos. Il arrivait aux 80 ans. O nome dele era Caleb. Et son nom, c'était Caleb. Mas ele chegou pro líder Mais il allait voir le leader. e ele falou assim: eu quero Et il a dit, je veux aquilo que Deus me prometeu. ce que Dieu m'a promis. Eu não quero abrir mão. Je ne veux pas laisser As terras que Deus me prometeu, les terres que Dieu m'a promises. eu quero elas. Je veux ces terres. Eu quero tomar posse delas. Je veux prendre possession de ces terres. Tudo que Deus me prometeu. Tout ce que Dieu m'a promis. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Et regarde pour moi. Não é o que pertence ao seu irmão. Ce n'est pas ce qui appartient à ton frère. Não é o que pertence ao outro. Ce n'est pas ce qui appartient à un autre. É aquilo que pertence a você. C'est ce qui t'appartient. É aquilo que é seu, é aquilo que é Ce seu. qui est à toi. E aquilo que é seu, Et ce qui est à toi, você pode resgatar. tu peux aller le reprendre. Você que tem a chave da porta, C'est toi qui as la clé de la porte. você pode resgatar. Tu peux E récupérer. eu tô vendo esses crentes aqui Et je hoje. vois ces chrétiens Os que aujourd'hui. vieram aqui hoje são Ceux qui sont esses venus ici, crentes. ce sont ces chrétiens. Os crentes que vão Les resgatar. chrétiens qui vont Os récupérer. crentes que vão abrir portas. Ceux qui vont ouvrir des Que vão portes. conquistar Qui vont conquérir coisas grandes e de poderosas. grandes choses Levanta puissantes. sua mão bem alto em nome de Jesus. Lève ta main bien haut au nom de Jésus. Choramandarabá, choramandarabá. Seja desbloqueado agora, Pai.
Ça se débloque déjà. Seja desbloqueado agora, Senhor. C'est déjà débloqué, Vai Seigneur. desbloqueando o ventre agora, Senhor. Débloque, Seigneur. Vai desbloqueando agora, Senhor. Débloque maintenant, Seigneur. Desbloqueia a vida financeira agora, Débloque Senhor. la vie financière, Seigneur. Desbloqueia a vida espiritual agora, Débloque la vie Senhor. spirituelle, Seigneur. Desbloqueia a vida emocional agora, Débloque la vie Pai. émotionnelle, Seigneur. Desbloqueia essa igreja agora, Débloque Senhor. l'église, Seigneur. Vai desbloqueando agora. Débloque, Seigneur. Ih, vai desbloqueando agora, Senhor. Débloque maintenant, Seigneur. Em nome de Au Jesus. nom de Jésus. As pessoas que estão com dificuldade Les personnes qui étaient en de difficulté vir para a igreja vont venir à l'église. sejam desbloqueadas agora. Qu'elles soient débloquées maintenant. As almas Les âmes que não estão aceitando qui n'acceptaient pas a tua palavra ta parole, sejam desbloqueadas qu'elles soient agora. débloquées Em maintenant. nome de Jesus. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Mandarabashura, mandarabashura, mandarabashura.